Eu estourei o limite dessa conta do ChatGPT, dessa conta e quase de uma terceira também, para testar o máximo que eu poderia do O1 Preview, o novo modelo que está por trás do ChatGPT, e para te ajudar a responder uma pergunta. Quais são os tipos de uso que é mais recomendado para o O1 Preview, já que esse modelo tem um limite ainda bem restritivo, só 30 mensagens por semana, pelo menos por enquanto, né? Eu fiz diversos testes, eu separei alguns deles para te mostrar aqui, e ao longo do vídeo eu vou te falando sobre um princípio, um modo de pensar por trás de toda vez que você quiser utilizar o O1 Preview. Fechado? Se a gente for olhar aqui no canal da OpenAI e também no artigo mais técnico com os testes de benchmark que eles fizeram, você vai perceber o seguinte, que apesar da pontuação do O1 Preview, o que a OpenAI recomenda é usar para casos na qual você vai precisar de maior raciocínio, como por exemplo, para matemática, e aqui mesmo no canal da OpenAI eles mostram isso, exemplos onde foi usado para código, para criar puzzles, jogos, geneticista, físico quântico. Então claramente eles estão dando um recado, olha, use esse modelo para tarefas mais avançadas. E é óbvio que eu fiz meus testes, né, para entender melhor na prática, no dia a dia, no meu trabalho, nos meus estudos, como que eu utilizo isso. Antes, deixa eu só te mostrar esse comentário aqui da Elisa. Ela fez cursos com certificado, tá aqui a instituição escrito, entre outros cursos que são regulados pelo MEC. E ela falou assim, mas na boa, eu aprendi mesmo no curso do Sancler. O dinheiro bem gasto, tá? Se não fosse ele, eu teria abandonado essa ferramenta maravilhosa. De forma clara e eficaz, o cara explica tudo e mais um pouco sobre o GPT, surreal. Elisa, muito obrigado pelo seu comentário, inclusive a todos que deixam feedback do IA Revolution aqui, sobre o que a Elisa tá falando. Ela tá falando do IA Evolution Academy. Aqui dentro você aprende sobre inteligência artificial aplicada no seu dia a dia, aplicada para sua profissão, porque você aprende as bases que você pode aplicar da maneira como você quiser. E tem coisas mais específicas também, por exemplo, semana passada foi lançado esse novo curso de agentes de IA do zero, que inclusive uma das aplicações mais inteligentes e mais fortes que você vai ver daqui para frente é justamente o O1 sendo utilizado para agentes específicos. E aí você vai entender melhor ao longo do vídeo. O ponto é que você consegue aprender do zero como criar agentes e você vai ouvir falar muito daqui para frente, porque existe uma demanda de mercado que está crescendo cada vez mais de empresas, negócios, empreendedores que querem aplicar agentes no negócio deles. Então esse é o momento perfeito, cara. É o timing ideal para você começar a aprender isso agora, tanto para você quanto se você quiser vender esse serviço para empresas e ganhar muita grana com isso. Fluxos para você aprender mais rápido com diversas IAs diferentes, para você aprender a monetizar suas habilidades do zero, tudo usando IA. Então, o link para o IA Revolution está aqui abaixo na descrição. Somos mais de 3.000 revolucionários lá dentro. Nós temos uma comunidade exclusiva, temos um monitor dedicado para te ajudar. Então, corre e garante a sua vaga. O link está aqui abaixo, beleza? Agora deixa eu te mostrar os testes que eu fiz para você entendendo melhor o uso do O1. Eu comecei pelo clássico, onde a gente pega um artigo, cola aqui dentro do ChatGPT e pede um resumo, pede por uma explicação. Esse aqui é um exemplo de um artigo em inglês de dois projetos de IA da Google, do Google DeepMind, que é o AlphaProteo e o AlphaFold. De maneira resumida, é um projeto de IA para acelerar tanto na previsão quanto na criação sintética de proteínas para chegar nas moléculas-alvo e encontrar curas, por exemplo, do câncer. Esse é um dos exemplos que está sendo feita essa pesquisa. E aqui o seguinte, do lado esquerdo tem um O1, certo? Em modo prévio. E do lado direito, o 4O. Se você for olhar, você vai perceber que é praticamente a mesma coisa. A única coisa que teve aqui foi um ponto a mais do O1 Preview. Então aqui foi até o 9 e aqui foi até o 8. A partir daqui, a gente já começa a ter uma ideia do seguinte, cara, me parece que o modelo O1 Preview é um modelo muito bom para certas coisas, mas para outras não. Agora, não é porque ele, na verdade, ele é pior do que o 4O para certas coisas. Se você olhar aqui, eu falei isso no vídeo anterior, a preferência das pessoas em teste cego, certo? Então vinha duas respostas, elas não sabiam qual era aqueles modelos. Isso pode ser feito em plataformas como o LMC, Chatbot Arena, que é o mais conhecido. Na votação entre o O1 e o GPT-4o, quando você olha aqui, ó, escrita pessoal, edição de texto, nesse ponto as pessoas ficavam divididas. Era um ponto mais de gosto pessoal. Agora, quando começava a passar para programação, para análise de dados, para cálculo matemático, olha a diferença. Aí sim começou a aumentar e muito, 60% de preferência
no O1 Preview sem saber que era ele, lembra? 70 e pouco por cento quando era cálculo matemático. E se você perceber, o O1 ele é melhor na categoria de linguagem também. Isso significa que de maneira prática, para esse tipo de uso mais trivial, vamos colocar assim, você usar o O1 é como você começar a usar uma bazuca para acertar uma formiga. Você vai matar a formiga? Vai matar a formiga. Mas isso não vai ser eficaz, porque afinal de contas você está gastando muito para um resultado muito pequeno. Outro exemplo de uso são com os prompts. Eu percebi ao longo dos testes, quando eu uso um prompt mais fechadinho, ou seja, tá muito claro o que ele deve fazer. Olha, você tem a visão geral, você tem a analogia, a explicação progressiva, tem as relações e por aí vai. Ou seja, tá muito bem pré-definido. Quando eu comparo o O1 Preview com o 4O, não tem muita diferença, porque não tem muito para onde o O1 Preview brilhar, ele não tem muito para onde ele ir. Quando você olha por trás das cenas, o que está acontecendo aqui? Apesar da OpenAI ter limitado essa cadeia de pensamento, ou seja, o que ele está pensando por trás das cenas, a gente consegue ter uma ideia superficial do que está acontecendo. Ele vai procurar trazer mais clareza, vai fazer analogia, vai observar as interações, mas ele não vai brilhar muito no seu maior potencial. A resposta entre os dois modelos são muito parecidas. Então até agora você viu que resumos e prompts muito fechados, onde já é muito bem limitado onde ele pode ir, são tipos de uso que não vale a pena. Vamos começar a entender agora o que vale a pena e por que vale a pena. Se você não assistiu o vídeo anterior, deixa eu te mostrar o que significa a cadeia de pensamento na prática. Só para você entender, a cadeia de pensamento, em inglês Chain of Thought, até então era uma técnica de prompt que nós podemos usar inclusive hoje em dia, que é uma tentativa de simular o nosso próprio processo de pensamento. Só que aí a OpenAI, ela levou a cadeia de pensamento para um próximo nível. Ela literalmente treinou o O1 para ser um modelo utilizando a técnica de reforço de aprendizagem, que em inglês é Reinforcement Learning, para que o O1 faça isso aqui cada vez que a gente vir qualquer coisa para ele. Então esse aqui é um exemplo, onde eles passaram uma mensagem codificada e deu a resposta. Isso aqui é o que é chamado de exemplo de um tiro, que é o One Shot Example. Ou seja, tá aqui a mensagem codificada, tá aqui a resposta. Agora, usando o exemplo acima, decodifica isso aqui, entendeu? E aí, o que o O1 vai fazer? Ele vai começar uma cadeia de pensamento, falando assim, olha, primeiro, temos um exemplo. Esse aqui é o exemplo e aqui é a resposta. E aí, olha só como que ele vai começando a pensar. Podemos ver que quando tananã é transformado em think step by step, a nossa tarefa é usar o exemplo acima para codificar. Então, a primeira parte é como... Aí vem, ó, observação, da mesma forma, texto cifrado, aí olha a quantidade, tá rolando sozinho, beleza? Olha a quantidade de pensamento só para esse simples pedido aqui. É muita coisa, cara. Então por isso que eu tô falando para você, é como usar um canhão para matar uma formiga se você não pensar muito bem em como utilizar esse modelo. E por que eu tô dando tanta ênfase nisso? Porque é o seguinte, daqui para frente, tanto o entusiasta de IA, aquele que gosta muito e gosta de assistir os vídeos e pesquisa e usa muito a IA, quanto aquele que trabalha com IA, é uma habilidade que eu tô percebendo que nós vamos precisar desenvolver daqui para frente, onde as empresas vão lançar, como a OpenAI fez, um novo modelo, na qual existe uma restrição por questão de custos, por exemplo, e você vai precisar entender, cara, para qual tipo de caso que eu uso isso aqui, esse modelo específico. Um exemplo disso é o Claude. Claude, um dos casos melhores para você usar o Claude é para escrita. Então, um dos exemplos é você ser um copywriter e usar para escrever lá dentro do Claude. E aí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo essa habilidade de como gerir as diferentes IAs para você chegar em um objetivo específico. É por isso que eu tô te mostrando essa minha cadeia de pensamento, de como entender esse modelo específico, o O1. Onde o O1 começa a brilhar? Quando você começa a trazer mais contexto, onde aquilo que você precisa é mais contextual, sabendo que ele vai fazer isso aqui, sabendo que ele vai usar um processo de pensamento, vai refletir em cima desse pensamento, ou seja, vai analisar e passar e entender se ele está errando alguma coisa, até te dar uma resposta final. Então, olha só, me explique passo a passo, sabendo que eu sou iniciante, o que é o GitHub, o que são os repositórios e como eu posso, sendo leigo, começar a usar. Perceba que eu não estou pedindo uma visão geral. Eu não estou perguntando assim, o que é o GitHub? O que são os repositórios? Para isso, é muito mais inteligente utilizar o 4O. Aí eu continuo. Pense um exemplo prático e real. Por exemplo, eu quero usar uma API de transcrição do YouTube. Tá vendo como eu estou sendo específico? Estou trazendo exemplo, porque eu já pedi um monte de coisa aqui. E aí eu quero ver esse trabalho acontecendo
em passos, que tem uma página do GitHub. Eu quero pegar esse código em Python para colocar no meu agente de IA para ele conseguir baixar a transcrição de um vídeo. Como iniciante, o que eu tenho que entender em cada etapa dessa? Ele pensou e aí ele trouxe. Olha o quão completo ficou essa resposta dele, isso porque pensou apenas por 7 segundos. Introdução, o que é o GitHub, o que são os repositórios, como começar a usar como iniciante, usando a API de transcrição, aí vem os subpassos. Ele já traz para mim como que eu faço para instalar os requirements, continuo o passo a passo para integrar com o agente de IA, o que você precisa entender em cada etapa, ele faz um apanhado geral e ainda me traz dicas finais. Aqui, quando existe mais contexto, é onde o O1 Preview começa a brilhar. Continuando nessa mesma linha de raciocínio, pense no O1 como o melhor parceiro possível para te dar ideias, para gerar essas novas ideias justamente por causa do processo da cadeia de pensamento. Vamos imaginar que eu quero uma ajuda para pensar em mais estratégias para aumentar o número de matrículas na escola de IA ou IA Revolution Academy. Aí eu trago o meu contexto. Atualmente eu crio conteúdos bem detalhados para ajudar as pessoas a usarem IA no dia a dia e atualizá-los com novidades no YouTube. Então eu trouxe o meu contexto. Já vou te mostrar esse outro exemplo aqui. Olha só, ele pensou por 24 segundos. Olha por quantas etapas ele passou, cara. Olha isso aqui. E aí, ele me trouxe, no total, 20 ideias. Quando eu faço o exato mesmo prompt aqui no 4o, veja, não que a quantidade seja um sinal de que, oh meu Deus, é melhor. Não é isso. Mas é também na qualidade das ideias em si, pela questão da reflexão por maior tempo, em cima daquilo que eu perguntei. No 4o, ele me trouxe 10 ideias. E aí eu repeti isso com um outro exemplo, baseado em uma história real que aconteceu com um aluno, que ele conseguiu salvar a lanchonete da irmã dele usando um dos prompts que eu passei. E aqui eu meio que refiz esse caso usando um GPT que eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, que foi o GPT feito pelo Marcos de Castro, que é o monitor lá do IA Revolution. E aí eu tava testando também, gostei do resultado do prompt que ele fez. É basicamente você coloca o que você precisa antes de enviar para o O1 Preview. Então eu vou deixar aqui abaixo também na descrição. E aí ele já traz contexto, objetivo, instruções. Nesse caso, o que eu falei sobre prompt é diferente, porque aqui traz justamente contexto. Ele traz o meu objetivo, baseado em situação real na qual eu preciso de ideias, entende? Aí vem as instruções. Resumindo, nesse caso aqui, a irmã dele tem uma lanchonete que está enfrentando dificuldade e quer ideias para aumentar o lucro para não deixar falir. Isso aconteceu mesmo. Tava falindo a lanchonete. E, cara, você pode até dar um pause aí para ver, mas as ideias que vieram daqui foram muito boas. Parceria com empresa local, serviço de entrega local, promoções em horários específicos, onde são horários mais vazios, adicionar itens com maior margem de lucro, aí dá ideias de cardápio, negociação com fornecedor, compra em volume, presença na rede social para colocar foto dos produtos diariamente, promoção por indicação, cara, várias ideias muito boas. Não são ideias triviais, são coisas na qual quanto mais contexto você colocar, melhor será a resposta que você vai obter, principalmente aqui do O1. E um dos tipos de uso do O1 é código, cara. É um dos que ele mais se sobressai. É absurdo. Pra você ter ideia, eu já tinha trazido esse mesmo problema, que era um problema específico lá no site do IA Revolution, que estava acontecendo, e eu já tinha tentado com 4o, também no Claude 3.5 Sonnet, e nenhum conseguiu resolver, mesmo ficando muito tempo ali explicando o que estava acontecendo e nada resolvia. De primeira. Então ele me trouxe o código, eu colei e resolveu mais ou menos aí 70% do problema. E aí daqui pra frente aí já é mais especializado, aí eu vou passar para quem trabalha com isso mesmo. Mas se eu quisesse, eu poderia continuar aqui e resolver, de fato, a questão 100%. O ponto é, para código, tanto para casos como o desse aqui, que é com Elementor, quanto para agentes de IA, isso aqui é um absurdo. Para quem usa para código, para matemática, isso aqui tá lindo, tá lindo. Minha conclusão, depois de ter estourado 2 limites de 2 contas e quase da terceira, é o seguinte: enquanto houver limitações de uso, e obviamente que vai chegar o momento em que o O1 sairá da prévia e será o principal, e aí você não vai ter muito o que se preocupar, mas é bem possível que isso continue se repetindo, vem um novo modelo, com restrição, e aí você usa essa visão que eu quis te passar aqui ao longo do vídeo, sobre a questão de gerir IAs e entender em qual momento cada uma se aplica e para qual objetivo cada uma se aplica. É que, por enquanto, use o O1 Preview para tudo aquilo que você queira. Ideias que tenha contexto ou que requer um raciocínio mais aprofundado, como, por exemplo, questões matemáticas, questões físicas, questões de código, na qual você entenda que você vai se beneficiar dessa cadeia de pensamento que ele faz, analisando cada vez
o que ele mesmo coloca, onde ele vai reanalisar todos os pensamentos em ordem. Eu quero muito saber o seguinte, como que você está utilizando o O1 até agora? Quais foram os seus testes? O que você mais gostou? O que você percebeu de limitação? Me conta aqui nos comentários. E no meio do seu comentário, a gente tem sempre um combinado de colocar uma palavra-chave para indicar que você chegou até aqui no final. Como é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque o meu áudio deu problema, cara, você não tem noção o que é gravar um vídeo inteiro, chegar até o final e você ver que não gravou o áudio. Então, só por causa disso, a palavra do vídeo de hoje será áudio ou microfone. Usa uma dessas duas palavras no meio do seu comentário aí. Pode ser dentro de um contexto, pode ser solto no meio do seu comentário também. E lembrando que para você que quer usar a IA de maneira prática no seu dia a dia, para você aprender a criar seus agentes do zero, para você aprender a monetizar suas habilidades aqui na internet usando IA, tudo isso você aprende dentro do IA Revolution Academy. O link tá aqui abaixo na descrição, eu te vejo lá. Muito obrigado por ter assistido até o momento, tamo junto e eu te vejo já já.